E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, para um minutinho
e olha ao redor. Olha a cadeira que você está sentado. Olha o seu celular na sua mão. E se eu te dissesse que nada disso é real? Que tudo isso, você, eu, esse vídeo, esse sentimento que você está sentindo agora, é tipo um jogo rodando dentro de um computador gigante, tão avançado que a gente nem consegue imaginar. Parece conversa de filme, né? Parece coisa de Matrix. Mas, gente, tem gente séria falando sobre isso. Cientistas de universidades grandes, empresário, bilionário, gente que não tem motivo nenhum para inventar história. Sabe, até o Elon Musk, ele já disse numa entrevista que a chance da gente estar vivendo na realidade de verdade é de 1 em 1 bilhão. Ou seja, para ele é muito mais fácil a gente estar dentro de um joguinho do que fora dele. E o mais doido é que isso não fica só na teoria. Isso mexe com a vida da gente, com a dor, com a nossa alegria, com o que a gente entende sobre quem nós somos, quem é você, quem sou eu. Hoje eu vou te contar algumas histórias. Uma delas é de um cientista que descobriu uma coisa forte demais e ele sumiu, tá? Ele sumiu de vez, sem deixar rastro nenhum, depois que ele compartilhou a descoberta dele. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Antes de começar o vídeo, eu não vim aqui para te convencer de nada, tá? É pra gente pensar junto. Eu vou te contar coisas que são levadas a sério, até em universidade, coisas que a ciência tradicional não aceita. Eu vou te mostrar os dois lados, porque eu confio que você que está aí do outro lado da tela sabe tirar suas próprias conclusões, certo? Então, bora começar a história. Eu dividi em tópicos, tá? A gente vai começar com a hipótese da simulação. De onde essa hipótese veio? Em 2003, um filósofo da Universidade de Oxford, chamado Nick Bostrom, publicou um artigo que sacudiu o mundo acadêmico. O argumento dele é simples de entender, mas as consequências dele são assustadoras. Deixa eu te explicar do jeito mais fácil possível. Imagina uma civilização extremamente avançada. Tão avançada que ela consegue criar simulações de realidade completas, igualzinho a um videogame. Só que 1000 vezes, 1 milhão de vezes mais avançado do que qualquer jogo que você já jogou. Um jogo tão real que as pessoas dentro dele têm consciência própria, sentem dor, sentem amor, acham que estão vivas de verdade. O Bostrom argumenta que, cedo ou tarde, qualquer civilização que sobreviva tempo suficiente, provavelmente vai conseguir criar isso. Então, essa civilização, muito provavelmente, não ia criar só uma simulação, ia criar muitas, talvez milhões delas, rodando ao mesmo tempo, cada uma com bilhões de pessoas vivendo lá dentro, sem saber que estão simuladas. E aqui vem a virada. Se existem milhões de simulações rodando, cada uma cheia de gente, e existe só um mundo real, a matemática básica diz uma coisa: o número de pessoas simuladas é gigantescamente maior que o número de pessoas reais. Então, se você pegasse
todo o mundo que existe, os reais e os simulados, e perguntasse: qual a chance de eu ser um dos poucos reais? A resposta, estatisticamente, seria muito baixa, porque as chances favorecem ao jogo, à simulação. O Bostrom, ele não afirma com certeza absoluta que nós vivemos dentro de um computador. O que ele faz é apresentar 3 possibilidades e diz que pelo menos uma delas precisa ser verdadeira. A primeira possibilidade: quase todas as civilizações são destruídas antes de conseguirem criar esse tipo de tecnologia. Guerra, desastre ambiental, alguma catástrofe que impede o avanço. Segunda possibilidade: mesmo as civilizações que chegam nesse nível de avanço decidem, por algum motivo ético, religioso ou simplesmente falta de interesse, decidem não criar essas simulações. Terceira possibilidade: nós, muito provavelmente, já estamos vivendo dentro de uma dessas simulações agora mesmo. Antes mesmo do Bostrom formalizar esse argumento, em 2003, a cultura popular já brincava com essa ideia há décadas. O filme Matrix, de 1999, é o exemplo mais óbvio. Um mundo inteiro sendo, na verdade, uma simulação controlada por máquinas. Antes disso, o show de Truman, com Jim Carrey, mostrava um homem vivendo a vida inteira dentro de um reality show gigantesco, sem saber. E escritores como Philip Dick já questionavam o que realmente define o que é real. A ciência só chegou depois para dar corpo formal a uma intuição que já estava espalhada pela cultura há muito tempo. Essa ideia ficou trancada dentro dos livros de filosofia por mais de uma década, até que, em 2016, o Elon Musk trouxe ela para o grande público numa entrevista. Ele disse o seguinte: olha, a evolução dos videogames, perceba, há 50 anos, os jogos eram só uns quadradinhos, tipo Pong. Hoje, em poucas décadas, nós já temos jogos quase fotorrealistas, com gráficos que enganam o olho humano. E se isso continuar evoluindo nesse ritmo, em algumas décadas, talvez alguns séculos, nós vamos ter jogos completamente indistinguíveis da realidade. E se isso é possível para a nossa civilização, imagina uma civilização mais avançada que a nossa. Em algum lugar do universo ou do tempo, já deve ter conseguido fazer isso. Só que não é só filosofia e não é só empresário de tecnologia especulando. Físicos de verdade também entraram nessa discussão. Um físico chamado Silas Bane, da Universidade de Bonn, na Alemanha, ele propôs uma forma de testar essa ideia, observando o comportamento de raios cósmicos, partículas de altíssima energia que vêm do espaço. A ideia dele é: se o universo funciona como uma simulação, rodando numa espécie de grade computacional, talvez existam pequenos limites, quase como se fossem pixels da realidade, detectáveis nesses extremos da física. Ainda não achamos nada definitivo, mas o experimento em si mostra que cientistas sérios levam essa pergunta a sério. E a física quântica?
que já é, por si só, uma das áreas mais estranhas e comprovadas da ciência, também alimenta essa conversa. Existe um fenômeno chamado colapso da função de onda. Numa explicação bem simples, partículas muito pequenas, como elétrons, existem em vários estados possíveis ao mesmo tempo, tipo uma nuvem de possibilidades, que só quando a gente observa, quando alguém mede essa partícula, ela decide um estado único e definido. Ou seja, enquanto não tem ninguém olhando, ela é uma onda. Quando alguém observa, ela se torna uma partícula. Ou seja, ela se torna física, né? E olha, mesmo que não sejam olhos humanos, deixaram filmadora, tá? Para ver qual seria o comportamento. E enquanto ela estava sendo filmada, ela virou partícula. E quando não tinha ninguém olhando, ela era onda. Por isso que diz que a gente cocria, porque a partir do momento que você deseja uma realidade, ou até não só deseja, mas até quando você não quer uma realidade, você manifesta, porque a energia que você coloca vira, você observa aquilo. Aí ela vira física, vira partícula. Para muita gente que estuda a hipótese da simulação, isso soa exatamente como economia de processamento computacional. Pensa assim, por que a natureza vai gastar energia para definir o resultado de uma partícula se ninguém está olhando para ela? Só que existe uma consulta, uma observação. É que o sistema entrega um resultado processado. Um videogame que só renderiza a parte do mapa que o jogador está olhando para economizar processamento da máquina. O resto fica ali, esperando, sem estar totalmente carregado. Ou seja, não tem ninguém observando, ele continua sendo onda. É tipo para quem já jogou videogame, ou já viu o filho jogando, ou já viu alguém jogando. Quando você está no jogo, ele é só uma possibilidade. Conforme você vai andando com aquele bonequinho, o avatar, as coisas só vão aparecendo conforme você anda. Enquanto isso, elas eram apenas possibilidades. Assim é a nossa vida. E agora eu quero trazer uma coisa bem atual para vocês, porque é a coisa mais próxima de um teste científico sério que essa ideia já teve. Um físico chamado Melvin Wolfson, da Universidade Portsmouth, na Inglaterra, publicou um artigo numa revista científica séria chamada IP Advance. Nesse artigo, ele propõe uma ideia ousada. A gravidade, essa força que puxa as coisas para baixo, que segura você no chão, talvez não seja uma força fundamental do espaço. Talvez ela seja resultado de operações computacionais acontecendo no próprio tecido do universo. A explicação dele é mais ou menos assim. Assim como um computador tenta economizar o espaço de memória e roda de forma mais eficiente, o universo também estaria fazendo isso no modelo dele. E o espaço é tratado como uma malha de células minúsculas. E cada célula guarda um pedacinho de informação, tipo um bit. Quando partículas se atraem pela gravidade, elas estariam reduzindo a bagunça dessa informação, deixando assim o sistema mais organizado. Ele até sugere que a matéria escura, esse mistério gigante,
da física, que representa mais de 1/4 de todo o universo e que ninguém sabe explicar o que é, ele acha que poderia ser, no fundo, informação pura, não renderizada, sabe? Aquela parte do jogo que ninguém chegou lá, então ela não precisa se parecer com nada, já que ela está lá e ninguém está vendo. Então presta atenção. Isso não é prova de que nós vivemos numa simulação. É uma ideia nova, publicada e revisada por outros cientistas, ainda em debate, ainda sendo testada. Mas é a primeira vez que alguém tenta tirar essa conversa do campo só filosófico e trazer para dentro do método científico de verdade, com contas, com previsões que podem no futuro ser confirmadas ou derrubadas, né, por experimentos reais. E é exatamente aqui que eu quero te provocar um pouquinho. E se isso for verdade? Presta atenção numa coisa. A cada década que passa, a ciência encontra menos motivos para acreditar que a matéria, ou seja, aquilo que é sólido, ou que parece sólido, é a coisa mais fundamental do universo. E encontra mais e mais motivos para suspeitar que informação vem primeiro que matéria. Se isso for real, tudo que a gente chama de sólido hoje, corpo, a tela do celular, o chão debaixo dos nossos pés, a cadeira que a gente está sentado, seria dado, processado em tempo real. E a pergunta que fica não é mais, será que isso é possível? A pergunta muda e ela vira o seguinte: quantas camadas de realidade a gente ainda nem imaginou que existem? Existe até uma equipe de cientistas liderada por Thomas Campbell, ex-cientista da NASA, que desenhou experimentos para testar essa hipótese na prática. A ideia é: se a realidade é uma simulação que economiza processamento, então ela só iria renderizar completamente o que está sendo observado de perto, deixando o resto num rascunho menos detalhado. Para testar isso, eles propuseram guardar dados sobre o caminho de partículas em dispositivos de memória e apagar aleatoriamente alguns antes que alguém visse o resultado. Se o comportamento das partículas mudar, dependendo se o dado foi apagado, isso indicaria que a realidade só se define no momento que ela está sendo observada, como num sistema computacional. Pensa no tamanho disso. Cientistas sérios, com formação em instituições como a NASA, desenhando experimentos de laboratório para tentar flagrar literalmente uma falha na Matrix. Isso não é ficção, está acontecendo agora, dentro de universidades de verdade. Agora, eu vou contar para vocês uma história real, documentada, que até hoje, décadas depois, não tem explicação oficial nenhuma. Jacob Greenberg era um neurocientista mexicano. Ele tinha doutorado, ele era professor respeitado numa universidade de verdade. Ele publicou dezenas de artigos científicos ao longo da carreira. Ou seja, ele não era nenhum místico de internet, nenhum vendedor de curso online. Ele era um pesquisador sério, com formação sólida, trabalhando dentro do sistema acadêmico tradicional. Na década de 1990, Greenberg
conduziu uma série de experimentos que ficaram conhecidos pelo nome de correlação neuronal transferida. Deixa eu simplificar. A ideia, apesar de complicada no nome, é fácil de entender. Ele colocava duas pessoas em salas completamente separadas. As salas eram isoladas eletromagneticamente, ou seja, sem nenhuma forma conhecida de comunicação entre uma sala e outra. Nada de sinal de celular, nada de som, nada de luz passando de um lado para o outro. Antes do experimento, essas duas pessoas meditavam juntas na mesma sala por um tempo, criando o que ele chamava de um estado de conexão profunda, quase uma sintonia emocional entre essas pessoas. Depois disso, elas eram separadas. Uma pessoa ficava numa sala, recebendo estímulos, luzes piscando, sons, esse tipo de coisa, enquanto estava conectada a um aparelho de eletroencefalograma, que mede a atividade elétrica do cérebro. Enquanto isso, a outra pessoa ficava isolada numa sala completamente diferente, sem receber nenhum estímulo, sem ter como saber o que estava acontecendo com a outra pessoa. E esse resultado se repetiu em vários desses experimentos. O cérebro da pessoa isolada, que não estava recebendo nenhum estímulo sensorial, nem som, nem luz, nem nada, começava a mostrar padrões de atividade cerebral parecidos com os da pessoa que estava recebendo o estímulo. Como se, de alguma forma, o cérebro de uma pessoa soubesse o que estava acontecendo com a outra, mesmo sem nenhuma forma conhecida de comunicação entre elas. A partir desses resultados, o Greenberg desenvolveu uma teoria que ele batizou de teoria sintérgica da consciência, explicando de um jeito bem simples. Ele propôs que existe alguma coisa, ele chamava de campo neuronal ou trama, que existe em todo o universo, tipo uma rede invisível que conecta tudo. E a consciência de cada pessoa funcionaria como uma antena que capta informação dessa rede maior e também transmite informação para ela. Ou seja, para ele, o cérebro não seria a máquina que fabrica a consciência do zero. O cérebro seria mais parecido com um rádio que sintoniza e decodifica um sinal que já existe fora dele, numa espécie de estrutura fundamental da própria realidade. O nome dessa teoria, sintergia, que vem da junção de sinergia, quando o todo é maior que a soma das partes, com energia. Greenberg queria descrever a ideia de que a consciência não é fabricada isoladamente dentro de cada cérebro, mas emerge da interação entre a estrutura fundamental do universo e a estrutura do próprio cérebro humano, que funcionaria como um tradutor, captando informação de uma dimensão que a gente ainda nem tem instrumento para medir. Se a gente parar para pensar, nossa, isso parece muito com a ideia de simulação, de uma realidade rodando em cima de uma estrutura de dados escondida. Não é coincidência. É exatamente por isso que muita gente hoje conecta o trabalho de Greenberg com essa discussão sobre vivermos ou não
dentro de um sistema computacional. E agora vem aquela parte que gela a espinha da gente. Em dezembro de 1994, Greenberg saiu de casa para ir dar aula na universidade e nunca mais foi visto. O carro dele foi encontrado depois. Os pertences pessoais dele, carteira, documentos, tudo ainda estavam dentro do carro. Não teve pedido de resgate. Não apareceu corpo, não apareceu nenhuma pista concreta. E até hoje, mais de 30 anos depois, o caso continua sem solução nenhuma. Um desaparecimento assim, sem explicação nenhuma, óbvio que virou terreno fértil para todo tipo de especulação. Tem gente que acredita que ele foi silenciado, que chegou perto demais de alguma verdade grande demais sobre a consciência e sobre a natureza da realidade. Tem gente que acha que foi simplesmente um crime comum, um sequestro que nunca foi resolvido pela polícia mexicana, sem nenhum mistério cósmico por trás. Eu preciso dizer, não existe nenhuma prova, nenhuma evidência concreta que confirme qualquer uma dessas teorias mais dramáticas. O que existe de fato é um caso de pessoa desaparecida nunca resolvido. Enfim, também é importante registrar com honestidade que os experimentos de Greenberg nunca foram repetidos de forma consistente por outros cientistas, em condição de controle bem rigoroso. Então, dentro da neurociência tradicional, esse efeito que ele descreveu ainda é tratado como não comprovado. Mas convenhamos, né, gente? Um cientista sério, estudando uma teoria sobre uma trama fundamental por trás de toda a realidade e que desaparece sem deixar absolutamente nenhum rastro, dá para pensar, né? Tem algo por trás disso. O David também defendia a teoria, tá? David Wilcock. E também desapareceu de maneira muito suspeita, né? Desviveu, né? Enfim. E vamos para o segundo nome da nossa lista. O Rupert Sheldrake, biólogo britânico, doutor pela Universidade de Cambridge, uma das universidades mais respeitadas do mundo. Ele teve uma carreira acadêmica bem tradicional, antes de se tornar uma das figuras mais debatidas da ciência atual. Sheldrake ficou famoso por propor uma ideia chamada hipótese da ressonância mórfica. Eu vou tentar explicar isso do jeito mais simples, porque o nome assusta, né? Mas o conceito não é tão complicado assim. A ideia central dele é a seguinte: existiria uma espécie de memória coletiva da natureza. Ele chama isso de campos mórficos. Esses campos guardariam padrões de comportamento e de forma, e esses padrões passariam de um ser vivo para outro através do DNA, não através de contato físico direto, mas através de uma espécie de ressonância, algo que atravessa distância e tempo sem precisar de um canal físico conhecido. O exemplo mais famoso que ele usa para explicar isso é sobre ratos. Imagina que ratos aprendem uma nova habilidade num laboratório em Londres. A ideia de Sheldrake é que outros ratos da mesma espécie, em laboratórios completamente diferentes, do outro lado do mundo, sem nenhum contato entre eles, aprenderiam essa mesma habilidade mais rápido do que os primeiros ratos aprenderam. Como se aquele aprendizado tivesse ficado gravado num campo coletivo acessível para toda a espécie, e não só guardado dentro do cérebro daquele rato específico que aprendeu
primeiro. Ele usa essa ideia para tentar explicar vários fenômenos estranhos. Por exemplo, por que depois que um novo tipo de cristal químico é formado pela primeira vez em algum lugar do mundo, fica mais fácil formar esse mesmo cristal em outros laboratórios, mesmo sem nenhuma conexão entre eles, ou porque alguns animais e até algumas pessoas parecem ter uma espécie de sétimo sentido, uma percepção de estar sendo observados, mesmo sem nenhuma pista visual ou sonora óbvia. Tem a história do centésimo macaco também, né? Nos anos de 1950, pesquisadores japoneses estudavam um grupo de macacos numa ilha chamada Koshima. Eles jogavam batata doce suja de areia para os macacos comerem. E uma macaquinha jovem chamada Imo teve uma ideia. Ela começou a lavar as batatas no mar antes de comer. Aos poucos, os outros macacos do grupo foram vendo e copiando o comportamento dela. Até aí, tudo documentado. Mas depois, o que aconteceu depois foi o que virou lenda. Aí, num certo momento, quando um número crítico de macacos já dominava esse comportamento, alguma coisa aconteceu. O hábito de lavar batata começou a aparecer em outras ilhas próximas. Ilhas que não tinham nenhuma ponte, nenhum barco, nenhum contato físico com o grupo original de macacos. Macacos que nunca tinham visto a macaquinha Imo, que nunca tinham visto nenhum outro macaco lavando batata. Simplesmente, eles começaram a fazer a mesma coisa, quase ao mesmo tempo. Foi como se, ao atingir aquele número crítico, o tal do centésimo macaco, o comportamento tivesse atravessado o mar sozinho, como se o conhecimento não precisasse mais de contato físico, de imitação direta, de um macaco olhando para o outro, como se, a partir de um certo ponto, aquele aprendizado passasse a existir em algum lugar acessível para toda a espécie ao mesmo tempo. E aqui está a conexão com o nosso tema de hoje. Sheldrake liga essa teoria dele com algo que interessa muito a quem estuda a hipótese da simulação. Se existe um campo de informação por trás de tudo que organiza a matéria, o comportamento e até a memória de todos os seres vivos. Isso parece muito com um banco de dados compartilhado. Um servidor central, tipo aqueles que os videogames online usam, que a simulação consultaria para manter tudo consistente entre diferentes partes da realidade. Em vez de cada ser vivo ter que processar e guardar tudo sozinho, isolado do zero, fica guardado num gigantesco banco de dados. Agora, os experimentos que Sheldrake apresenta como prova, testes de pessoas sentindo, que estão sendo observadas, teste com cachorro que sabe a hora em que o dono está voltando para casa, mesmo sem um horário fixo. Esses testes não foram repetidos de forma satisfatória por outros cientistas, em condições realmente rigorosas. E boa parte da comunidade científica considera que os métodos usados nesses testes têm falhas sérias. Bom, dito isso, dentro da física teórica mais séria, uma linha de pesquisa ainda muito debatida, ainda minoritária, dentro da ciência que especula se o universo funciona, no fundo, como um sistema de processamento de informação, a ideia
de que informação e não matéria seria o componente mais básico e fundamental de toda a realidade. Não é a mesma coisa que a teoria de Sheldrake, mas dá para entender por que essas duas ideias acabam se cruzando na cabeça de quem gosta desse assunto. Uma curiosidade: Sheldrake propôs testes caseiros para medir se as pessoas conseguiam sentir quando estavam sendo observadas por trás, mesmo sem ver quem olhava. Ele reportou resultados acima do acaso, mas cientistas independentes disseram que não. Enfim, sempre tentando desacreditar. O terceiro nome da nossa lista é o Bruce Lipton, biólogo celular com doutorado que passou anos como professor universitário. Primeiro na Universidade Wisconsin, depois trabalhando com pesquisa na Universidade Stanford, estudando clonagem de células-tronco. Currículo sério, né? Dentro do sistema acadêmico tradicional, igual aos outros, né? A virada na carreira dele aconteceu, de acordo com o que ele mesmo conta nas palestras que ele faz, quando ele percebeu nos seus próprios experimentos em laboratório uma coisa que contrariava o que ele tinha aprendido na faculdade. Ele viu que era o ambiente ao redor da célula e não o núcleo onde fica guardado o DNA, que realmente determinava como aquela célula se comportava e se ela ficava saudável ou não. A partir dessa observação, ele desenvolveu o conceito que ficou famoso no livro dele, chamado A Biologia da Crença. A ideia é que a célula reage ao ambiente ao redor dela através de receptores que ficam na sua membrana externa, tipo antenas minúsculas. Esses receptores funcionam quase como um sistema nervoso da própria célula, captando sinais que vêm de fora, incluindo sinais que vêm das emoções e dos pensamentos da pessoa dona daquele corpo. E a partir daí, Lipton foi mais longe. Ele argumenta que os pensamentos e as crenças de uma pessoa geram sinais químicos capazes de alterar como os genes se comportam. Isso, na verdade, tem uma base real na ciência, chamada epigenética. É um campo sério, bem estabelecido, que estuda como fatores do ambiente conseguem ligar ou desligar genes sem precisar mudar o código do DNA em si. Só que aqui é importante fazer uma distinção clara para vocês. A epigenética, como ciência estabelecida, é real e comprovada. O que é controverso é o tamanho da extrapolação que Lipton fez em cima. Ele sugere que os pensamentos conscientes e as crenças de uma pessoa seriam capazes de reprogramar diretamente a expressão dos genes, a ponto de curar doenças graves ou reverter condições de saúde sérias, só pela mudança de mentalidade. E onde isso conecta com a nossa conversa sobre simulação? Lipton, em várias palestras, descreve a célula como se fosse um chip biológico de computador, processando informações do ambiente através dessas proteínas receptoras que ele compara diretamente a antenas de recepção de sinal. Ele já usou mais de uma vez a metáfora de que, se o corpo humano é hardware biológico,
A consciência seria o software que roda em cima desse hardware. E essa linguagem dialoga direto com a ideia de que a realidade, incluindo nosso próprio corpo, seria, no fundo, informação sendo processada e não matéria sólida do jeito clássico que a gente sempre aprendeu na escola. Pensa assim: se cada célula do seu corpo recebe sinal, processa e responde, igual um computador processando dados, o corpo inteiro seria uma rede gigantesca de processamento. E se isso é verdade para o corpo, por que não seria verdade para o universo inteiro também? Foi esse salto de raciocínio que tornou Lipton tão popular fora da academia, mesmo sendo tão questionado dentro dela. Chegamos ao quarto nome, Joe Dispenza. Ele é quiropraxista americano e se tornou uma das figuras mais conhecidas do mundo inteiro ao unir três coisas: neurociência popular, física quântica interpretada de um jeito bem místico e práticas intensas de meditação. A história da origem do Dispenza também é dramática e vale a pena contar. Segundo o relato dele, ele sofreu um acidente muito grave, fraturou várias vértebras da coluna. Os médicos disseram que ele provavelmente nunca mais ia andar sem passar por cirurgia. E ele conta que ele decidiu recusar a cirurgia. E através de um processo intenso de visualização mental, imaginando vértebra por vértebra como seria a sua coluna curada e saudável, ele se recuperou completamente, sem operação, em poucos meses. A partir dessa experiência, Dispenza construiu um trabalho gigantesco com livros que viraram best-seller, como Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele une neuroplasticidade, que é ciência real, bem estabelecida, e se refere à capacidade que o cérebro tem de formar novas conexões nervosas ao longo de toda a vida da pessoa, com interpretações da física quântica que a maioria dos físicos considera distorcidas demais. O argumento central dele é que, através de meditações intensas e repetidas, é possível reprogramar o cérebro para sair de padrões automáticos de pensamento e de emoção. Ele chama isso de romper com a personalidade que cria a realidade pessoal de cada um. E, de acordo com ele, ao fazer isso de forma repetida, seria possível literalmente mudar a realidade física ao redor da pessoa. Não só a percepção que ela tem dessa realidade, mas a realidade em si. Dispenza cita com muita frequência o experimento da dupla fenda, que é aquele experimento super importante da física, que nós já falamos sobre isso. Ele usa isso como prova de que a consciência humana cria a realidade física observada. Só que a maioria dos físicos critica bastante essa interpretação. Mas enfim, ainda assim é inegável que o Joe Dispenza construiu uma comunidade enorme ao redor dessa ideia, com retiros e eventos que reúnem milhares de pessoas ao mesmo tempo. Segundo relatos dos próprios participantes e estudos publicados por institutos ligados ao próprio Joe Dispenza, essas meditações coletivas produzem alterações mensuráveis na atividade cerebral das pessoas. O interessante do Joe é que ele, mais do que qualquer outro nome dessa lista, traz o conceito de simulação
para a experiência prática do dia a dia. Enquanto o Bostrom fica no campo teórico, o Dispenza monta salões cheios de gente tentando literalmente hackear a própria experiência de realidade através da meditação. Antes de fechar os pontos entre todos os nomes, eu quero trazer uma quinta pessoa. Só que essa aqui, ela não vem da ciência, vem da espiritualidade. É o Eckhart Tolle, o autor de livros como O Poder do Agora, Um Novo Mundo, um dos professores espirituais mais lidos do mundo inteiro. Tolle nunca defendeu a hipótese da simulação do jeito que o Bostrom explica. Ele nunca falou de computadores, de código, de civilizações avançadas, rodando universos artificiais. O que ele traz é uma ideia bem mais antiga, que conversa com tudo isso que já foi falado aqui de um jeito incrível, que é o conceito de Maya, que vem da filosofia hindu, do Vedanta. Maya é a ideia de que o mundo material, a separação que a gente sente entre eu e o outro, entre passado e futuro, é como um véu por cima de uma realidade mais fundamental, uma consciência única, absoluta, que eles chamam de Brahma. Tolle fala exatamente disso quando ele descreve o ego como uma ilusão de separação. E quando ele descreve tudo que é físico, tudo que é mental, tudo que é temporário, como algo que nasce e depois se dissolve dentro de uma consciência maior, que ele chama simplesmente de presença ou de ser. E aqui está a virada que eu quero que vocês guardem com carinho. No argumento do Bostrom, existe um programador de um lado, existe a simulação do outro. São duas coisas separadas. Um cria, o outro de fora, tipo um jogo de videogame, mas dentro da ideia de Maya, essa separação não existe. Não é que tenha um Deus programando um universo de fora, como quem senta e cria um jogo. É mais como se essa consciência fundamental estivesse sonhando a realidade inteira e a gente fosse parte desse próprio sonho. Aí, para o Eckhart Tolle, não seriam jogadores dentro de um jogo separado, mas o próprio sonho, sonhando que é real. Por isso, dentro dessas tradições que o Eckhart Tolle fala, a meta nunca é sair da simulação. A meta seria perceber que você nunca esteve separado do simulador, porque você é o simulador. É aquela história. Eu sou Deus em ação. Deus experiencia a realidade através de mim. Logo, eu sou o simulador e o simulado. Pensa comigo, por que essa é o tipo de pergunta que fica ecoando na cabeça? E se a diferença entre a fórmula do físico, que a gente viu lá no começo, e a intuição de um monge de 3.000 anos atrás for só uma questão de linguagem diferente? Um fala em byte, bits, sei lá, em entropia, em malha computacional. O outro fala em consciência, em unidade, em véu. Mas os dois parecem estar apontando para o mesmo lugar. A ideia de que essa matéria sólida que a gente toca agora com a própria mão não é o fundo do poço da realidade, mas sim
apenas a superfície de alguma coisa muito maior, que a ciência chama de informação e que a espiritualidade chama de consciência. Será que a física, sem querer, está redescobrindo em fórmulas matemáticas aquilo que os místicos já diziam há milênios, só que em forma de metáfora? O Eckhart Tolle, ele não vem do meio acadêmico, não tem estudos publicados, não passa por revisão de outros cientistas. O trabalho dele pertence ao campo da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, não ao campo da ciência testável. Mas isso não desvaloriza a reflexão que ele propôs. Só nos ajuda a entender em que caixa colocar cada ideia, né? Ciência de um lado, tentando provar com experimento, espiritualidade do outro, oferecendo um jeito de viver, de interpretar a existência, sem precisar de comprovação em laboratório para fazer sentido na vida de quem pratica. Muito bem. E já que a gente está falando de espiritualidade, eu quero trazer mais uma voz para essa conversa, que é o Bashar, que é uma entidade que diz que é um extraterrestre de uma civilização chamada Essassani, vindo de uma realidade paralela no futuro. O Bashar é canalizado desde os anos 80 pelo Darryl Ranca. E antes de entrar nesse conteúdo, é uma categoria bem diferente dos nomes anteriores. Greenberg, Sheldrake, Lipton, Dispenza são cientistas com formação e currículo acadêmico. Mesmo que hoje sejam contestados, o Eckhart Tolle vem de uma tradição contemplativa com milhares de anos de história. Já o Bashar, ele é canalizado, que é um homem que entra num estado alterado de consciência e dá voz a uma inteligência que não é a dele, mas enfim. A ideia é a seguinte: por que será que uma alma que teoricamente já tem acesso a todo o conhecimento do universo escolheria vir para um lugar como esse, cheio de limitação, cheio de corpo físico, cheio de dor? De acordo com o Bashar, essa linha de pensamento não tem nada a ver com informação que estaria faltando. Tem a ver com uma coisa completamente diferente, que seria experienciar a vida. Pensa comigo. A gente pode ler todos os livros que existem sobre natação. A gente pode estudar a física do movimento na água, a técnica da respiração. A gente pode decorar cada detalhe da carreira dos maiores nadadores olímpicos da história. Mesmo assim, você ainda não saberia nadar de verdade. Porque conhecer a teoria sobre água nunca vai ser a mesma coisa que estar dentro dela, nadando, sentindo o peso do próprio corpo se movendo contra a água. E é exatamente isso que essa realidade em que nós vivemos, que nós criamos, projetamos, proporciona. Ela pega um conhecimento que antes existia só de forma teórica, parecido com uma informação de enciclopédia, sem substância, e transforma isso em experiência física real, em textura, em sensação, em emoção, em algo que você não apenas leu num livro, mas sentiu na própria pele.
É isso que o Bashar defende. Nós estamos aqui experimentando isso por vontade própria. Nós não somos forçados, não estamos presos, nós estamos num jogo, experimentando. E é justamente por isso que soa meio contraditório ver tanta gente que se considera espiritualizada ou muito consciente o tempo inteiro tentando fugir daqui. Gente que quer escapar da Matrix, que quer voltar para a fonte, sair de uma vez da roda de Sansara. Essas pessoas estariam, de acordo com o Bashar, pedindo para voltar justamente para o lugar onde tudo é mais fácil. A teoria, sem a experiência, sem experiência nenhuma. Seria como trocar a piscina pelo livro sobre natação. Porque o livro, no fim das contas, é sempre mais confortável e mais fácil. Só que tem um cuidado importante nessa ideia, que eu acho fundamental trazer para vocês. Abraçar o sofrimento e a dor por si só não torna ninguém mais espiritualizado. Não é a dor que aprofunda uma pessoa, é a experiência, é o que você faz com a experiência. Um martelo que bate no seu dedo, ele não ensina nada só porque doeu. Ele ensina aquilo que você realmente veio praticar naquele momento. E a dor é só um efeito colateral do processo, não é o objetivo. Reparem como essa ideia se conecta direto com tudo que nós já vimos hoje. Se a hipótese do Bostrom estiver certa e a gente vive dentro de uma simulação, de um computador avançado, faz sentido perguntar: para que serviria essa simulação afinal? Talvez não fosse só entretenimento ou só um experimento de uma civilização avançada. Talvez fosse literalmente um espaço desenhado para transformar conhecimento abstrato em vida real, para converter dado em experiência. Agora que a gente já passou por esses autores, dá para enxergar um fio que liga todo mundo. Jacob Greenberg propôs que a consciência não nasce dentro do cérebro. Ela é captada de um campo, uma trama que existe fora de nós, por trás de toda a realidade. Sheldrake propôs que existe um campo de memória e informação compartilhada que organiza a matéria e o comportamento dos seres vivos de um jeito que não depende de contato físico direto. Bruce Lipton propôs que a célula funciona como uma pequena unidade de processamento de informação, recebendo sinais do ambiente e reagindo como se fosse um software rodando em cima de um hardware biológico. Joe Dispenza propôs que a mente consciente, através de estados alterados de meditação profunda, seria capaz de, literalmente, reescrever a forma como a realidade física se apresenta ao redor de uma pessoa. E Eckhart Tolle, vindo de um lugar completamente diferente, que é a espiritualidade, chega numa conclusão bem parecida, que a forma material é passageira e que a consciência por trás dela é a única coisa realmente fundamental. E o Bashar, canalizado pelo Darryl Ranca, oferece uma resposta para a pergunta que fica no ar depois de tudo isso. Se somos consciência, por que nós viemos justamente para cá, para esse holograma cheio de limitação? E a resposta dele é que nós viemos converter teoria em vivência, pegar aquilo que já era conhecido de forma abstrata e transformar em textura, em sensação, em experiência. Repara no padrão que se repete entre todos eles. A ideia central sempre é
que a realidade e a matéria não são a camada mais fundamental de tudo. Informação e consciência é que seriam. Isso é, no fundo, a mesma coisa que sustenta toda a hipótese da simulação. Se a gente vive dentro de um sistema computacional, faz todo sentido que a informação seja mais fundamental que a matéria, porque a matéria seria só a tela, aquilo que aparece renderizado em cima de um processamento de dados que fica escondido por baixo. É por isso que esses nomes aparecem em conteúdo sobre simulação, mesmo trabalhando em áreas completamente diferentes uma das outras: neurociência, biologia, epigenética, quiropraxia e espiritualidade. Décadas antes até de teoria da simulação virar um termo popular. De novo, isso não significa necessariamente que eles estejam certos ou errados. Eu acho que é exatamente nesse espaço entre a dúvida e a certeza que mora a parte mais interessante desse assunto. Se a gente só aceitasse o que já está 100% comprovado, nunca ia parar para fazer as perguntas grandes. Se a gente acreditasse em qualquer coisa só porque é bonito, perderia a capacidade de separar conhecimento real de especulação. Agora, vamos brincar de e se, tá? E se a gente realmente vive dentro de uma simulação, seja no sentido mais técnico, computacional, que o Bostrom descreve, seja no sentido mais amplo de consciência, como base fundamental de tudo que Greenberg, Sheldrake, Lipton, Dispenza e Tolle sugerem, cada um do seu jeito. O que isso muda para a sua vida hoje, agora? Primeira coisa, a morte deixaria de ser aquele fim absoluto que a maioria de nós tanto teme. Se a consciência é o jogador e o corpo é só o avatar dentro dessa simulação, então a morte seria mais parecida com um logout, um desligar de sessão, e não uma extinção completa da consciência em si. Segunda coisa, o livre-arbítrio ganharia um sentido diferente. Será que a gente realmente faz escolhas livres dentro de um sistema que já tem regras pré-definidas? Ou a gente está simplesmente seguindo um código complexo demais para perceber onde estão os limites dele? Terceira coisa, e talvez a mais prática de todas: se os pensamentos e as emoções realmente influenciam de alguma forma a maneira como a realidade se renderiza para você, no sentido de que a atenção e o estado emocional mudam radicalmente como a gente percebe, como a gente reage ao que acontece ao redor, e isso sim é bem estabelecido pela psicologia e pela neurociência de verdade, então cuidar da sua mente deixa de ser um luxo, uma coisa de autoajuda bobinha, e passa a ser algo estrategicamente importante para a qualidade da nossa experiência de vida inteira, seja ela simulada ou não. Seja ela um sonho dentro de uma consciência maior, como fala a tradição de Maia, seja ela exatamente aquilo que os nossos sentidos mostram para a gente, matéria sólida, física clássica, sem nenhum código escondido por trás. Uma coisa não muda: a experiência de estar vivo agora, nesse exato momento, é a única coisa que a gente tem certeza absoluta que existe. Um filósofo chamado René Descartes, ele chegou nessa mesma conclusão.
com a famosa frase: penso, logo existe. A única certeza inabalável é a da própria consciência experimentando alguma coisa, seja coisa real ou simulada. Talvez a pergunta mais importante seja, talvez nem seja se nós vivemos ou não numa simulação. Talvez seja, independente da resposta, como você quer viver a sua experiência. Seja você o jogador principal de um jogo realista, parte de uma consciência maior, sonhando a realidade, ou simplesmente um ser humano comum numa terra física, sem mistério nenhum por trás. A única coisa que você realmente tem em mãos é o agora. Talvez seja exatamente aí que a resposta para toda essa busca esteja escondida o tempo todo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.